Bom dia. Bom dia. 8 de novembro. Mais uma vez estamos juntos aqui. E isso é muito bom para nós. Muito, muito bom para nós. Estarmos juntos. Bom dia. Tia Leia. Bianca. Manídia. Bom dia a todos vocês. Tô vendo mais alguém ali. Oi, Liane. Oi, Li. Bom dia. Eliette, Rian, Daniel. Bom dia a todos vocês. Tem mais assim, uma foto que eu não consigo reconhecer, mas... Deixa eu ver. Não sei se é o Nivaldo. Pastor Vanderlei tá aí? Dá bom dia pra mim. Bom dia por aqui. Acordei com essa música, né? Aí eu falei, vou começar com ela. Muito bonita. Bom dia. Bom dia, Nivaldo. Tô vendo você aí, Nivaldo. Tô vendo sua fotinho aí. Tô vendo você. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Natan. Bom dia, Paloma. É a Ana. Oi, Ana. Bom dia. Ai, Mocida, que saudade de você. Bom dia. Um domingo abençoado. Cheio, repleto da graça de Deus para todos nós. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Eu não sei porque minha música aqui que eu coloquei, ela vai e volta. Eu não sei se é um sinal, eu não sei. Eu só sei que ela já foi e voltou 2 vezes. Enquanto a gente está ouvindo um pouquinho aqui, se você puder pegar sua Bíblia, sua revista, e a gente vai começar a iniciar o livro de Crônicas. Então, se quiser abrir na Bíblia, se você quiser abrir sua revista, quiser anotar alguma coisa, a gente está aí caminhando para um novo capítulo da história do povo de Israel. E muito interessante, tenho lido algumas coisas e muito gostoso estudar, muito bacana, bastante aplicações para a nossa vida prática, esses 2 livros de crônicas. Vou esperar mais 2 minutinhos, agora é 10h03, aí quando for 10h05 a gente começa, né? E ainda dá tempo da gente ouvir o louvor, que é maravilhoso. Que esse seja o nosso maior prazer. Muito lindo. Bom dia, irmã Rosana Rodrigues. Deus abençoe seu domingo, sua família. Feliz em ver você por aqui. O meu louvor tá toda hora saindo do ar aqui. E agora já são 10h04, então vamos orar e aí a gente começa então a nossa escola. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome e agradecer a ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas no decorrer dessa semana e por mais uma oportunidade de, como igreja, estarmos juntos para podermos falar um pouco da tua palavra, que nos edifica, que renova, que nos fortalece. E pedimos que o teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor,
as nossas mentes, cada coração, e que a tua palavra ache lugar em nossos corações, para que a gente possa então praticá-la no nosso viver diário. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu sei que a gente, alguns domingos, não consegue todas as vezes participar, mas eu tenho certeza que está todo mundo contextualizado com o que a gente está falando, né? A gente está estudando o Velho Testamento, terminamos os livros de 1º e 2º Reis já na semana passada, e agora a gente vai entrar então no livro de 1º e 2º Crônicas. Acredito que seja uma passagem rápida que vamos fazer por aqui, porque uma das coisas que a gente vai destacar em relação aos livros de crônicas é que é um livro que vai recontar aquilo que a gente viu tanto em 1º e 2º Samuel, como aquilo que a gente acabou de ver em 1º e 2º Reis. Mas aí com um outro enfoque, e é o que a gente vai começar falando aqui, e aí a gente vai estar trazendo sempre uma aplicação para a vida, porque a gente entende que a história que a Bíblia conta, ela é muito importante e muito rica, mas que o desejo, o intuito de Deus é que tudo isso que foi escrito possa servir para que a gente tire lições, para que a gente pratique na nossa vida, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer de Crônicas para você e também falar para você que você pode entrar aí nesse desafio, se desafiar você mesmo, é que os dois livros juntos têm 65 capítulos. Então, são 65 capítulos. Anotei aqui que são 942 versículos em 1º Crônicas e 813 versículos em 2º Crônicas. Então, se a gente fizesse uma conta de quanto tempo a gente demoraria para ler os dois livros, aí eu peguei aqui, por exemplo, se você ler 1 hora por dia do livro, lendo, né, sem fazer nenhuma pesquisa, mas lendo, se você dedicar 1 hora por dia para você ler os livros de 1º e 2º Crônicas, em 5 dias você vai conseguir ler os dois. Então, todo dia, segunda 1 hora, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, você vai conseguir terminar de ler esses 5 livros, esses 2 livros, né? 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, esses 1.700 versículos. Então, é um desafio para você que você leia, para que você possa aí estar junto, vamos estar junto, andando, caminhando junto. Por que isso, né? Aí eu quero começar falando para você, né? Crônicas é uma narrativa, né? Ele começa a narrar. E quem é que escreve crônicas? A gente não pode com precisão dizer, mas esse livro é atribuído a Esdras. Esdras é um sacerdote do período pós-cativeiro na Babilônia. E aí, como que começa o livro de Crônicas? O livro de Crônicas, se você tiver com ele aí na mão, a Bíblia na mão, até pedir para você pegar, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele começa com uma narrativa de genealogia. Ele começa a falar de Adão, aí ele segue até a fundação do primeiro reino de Israel, fala de Saul, fala de Davi, fala de Salomão, e ele vai falando, é uma genealogia, vai falando esse é filho desse, esse é filho daquele, e assim vai. E uma das coisas que eu já começo aí querendo trazer para a nossa vida prática, assim, para aplicação, é o seguinte. Eu lembro quando eu era pequeno, ou jovem, eu falava, esse livro aí começa com um monte de genealogia, um monte de filho de quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, e aí tem uma certa idade que tem algumas coisas que não tem muito assim pra gente, né, pra nossa vida, a gente não dá muita importância, né. Mas aí eu acho que o Nivaldo vai me entender bem, outras pessoas também vão me entender, né. Quando eu comecei a ver com outros olhos isso tudo aqui, eu comecei a lembrar do seguinte, da minha mãe é nordestina, meu pai também, os dois são do Piauí, e às vezes eles estão conversando, e aí a minha mãe fala assim, ai, fulano fez tal coisa, José, né, José teve filhos, né, a mulher dele teve filho, quem é José, meu pai pergunta, o José, filho do Zé, filho do João, da Maria lá de tal cidade do Piauí, e a gente fica olhando, aí meu pai, sim, aquele que o pai dele era pedreiro e a mãe dele costurava. Minha mãe, isso. E a minha mãe vai falando uns nomes lá e fala, nossa, ela fala os nomes como se a gente conhecesse, né?
como se a gente já conhecesse. Sabe, fulano, Beltrano, filho de não sei quem. Aí a gente viu o seguinte, que as coisas não mudaram, né? A gente liga as pessoas, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, do Natan. Natan, quem é Natan? Natan, aquele menino que estuda aqui na faculdade de Direito e tal. Mas quem é ele? Filho do Nivaldo. Nivaldo? Quem é Nivaldo? Nivaldo, casado com a Lúcia, mãe da Paloma. Ah, e aí as famílias, né, os nomes e aquilo que fazemos, aquilo que somos, nos identifica para outras pessoas, né? E aí, se você puder lembrar na sua família alguma história, meu bisavô, na verdade, minha mãe contava que meu avô contava que o meu bisavô fazia tal coisa. Não são só os nomes que nos identificam, são os nossos atos e aquilo que a gente, as nossas profissões. Quem é fulana? Fulana é filha daquele médico muito bom. Ou fulano é filho daquele rapaz que foi preso, que matou não sei quem. Então, aquilo que a gente, os nossos atos, né, nos identificam e as nossas famílias. E isso não é diferente em Crônicas. Ele começa contando de Adão. E aí, quando você fala em Adão, você lembra do início do mundo que Deus criou, do Gênesis. E aí você vai caminhando. E aí ele vai falar de Abraão. Aí, Abraão, você vai lembrar assim, ó. Abraão, pai de Isaac. Aquele que levou o filho lá no monte. E aí ele ia sacrificar e Deus então viu que ele era fiel a ele. Você lembra disso. Você traz isso à memória. Você traz quem é ele, quem é o filho dele, o que ele fez. Se eu falar de José para você, José do Egito, o que você vai lembrar? Você vai falar assim: José. José é aquele que foi vendido pelos irmãos, que depois Faraó tornou ele governador do Egito. Não é isso? Então, vamos pensar junto. O que Deus, né, quer trazer aqui com essa genealogia, né? Então vai mostrando Abraão, Isaac e muitos e muitos e muitos nomes, né? Em Crônicas. São 9 capítulos dedicados a isso. Então no meu entender, no meu entendimento, fazendo algumas pesquisas, a primeira das coisas é que Deus ele criou, né, a sociedade depois de Abraão, depois de um tempo, com as famílias. As famílias fazem parte da história do povo de Deus, da história de homens e mulheres criadas por Deus. Nós vemos todas as famílias aqui entrelaçadas. Isso é uma das lições que a gente tira aqui do início do livro de Crônicas. Uma segunda lição que nós tiramos é que se você começar desde lá de Abraão até chegar ao final da genealogia, você vai ver que isso tem tudo a ver com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, e com a dinastia de Davi, porque Deus prometeu a Davi que Jesus viria da tribo de Judá, que Jesus seria um descendente de Davi. Então, a gente começa a seguir aqui essa genealogia e a gente vai chegar até Davi, daí para frente, nós vamos, quando continuarmos e entrarmos no Novo Testamento, nós chegaremos no cumprimento das promessas de Deus, que são Jesus trazendo libertação não só ao povo de Israel, mas a todo o povo. Então a gente precisa dar atenção, muitas das vezes, naquilo que é trazido para nós no escrito e naquilo que a gente já aprendeu lá para trás, né? E aí eu vou seguir dizendo aqui que em Crônicas, né, vai ser relatado aí bem pequenininho, vai ter um relato pequeno, né, do reinado de Saul, mas vai dar uma ênfase muito grande para o reinado de Davi. E depois, em 2 Crônicas, nós vamos entrar no reinado de Salomão, e aí nós vamos falar um pouco sobre o reino de Judá. E aí é aqui que eu queria lembrar, né? Vamos lembrar, quando a gente termina o livro de 2 Reis, nós estamos falando, né? Nós falamos durante todo o tempo da divisão dos reinados, falamos do reino do norte, o reino de Israel, e falamos do reino do sul, o reino de Judá. É este reino de Judá que nós falamos lá no final do último capítulo de 2 Reis, que vai ser levado ao cativeiro pela Babilônia, pelo governo babilônico, né? E aí eu quero entrar com você, queria que você lesse comigo, olha só, no livro de 2 Crônicas, não de primeiro que nós estamos entrando agora, mas no livro de 2 Crônicas. Eu queria que você fosse para o último capítulo deste livro. Então é assim, a gente vai estar lá no capítulo 36, vamos estar no capítulo 36, e aí a gente vai estar
no versículo 15. Aí eu queria ler com você. Então, assim, lá em 1 Reis, eu disse assim, ó, em 2 Reis. Então, o reino de Judá ainda ficou 150 anos após o reino de Israel, o reino do norte, ser levado a cativeiro pelos assírios, e ainda houve um reinado de 150 anos em liberdade, mas após esses 150 anos, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a cativeiro o povo, né? Aí eu quero ler com você sobre isso, porque lá em 2 Reis não é um relato, mas aqui em 2 Crônicas existe um relato. Então eu vou ler aqui para você entender o que aconteceu e aí é onde que a gente está nesse momento. Então diz assim, ó: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros. Advertiu quem? O reino de Judá. Advertiu o povo de Israel, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. É isso que diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens. A espada não poupou nem rapazes nem moças, nem adultos e nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios. Lembra que a gente falou sobre a construção dos palácios? E destruíram todos os utensílios de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, e aí já é um outro rei, é o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio, e aí pusesse por escrito nestes termos: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer a este povo, vai para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com vocês. Olha só, é disso que eu estou falando. As crônicas estão mostrando tudo o que aconteceu no período de cativeiro deste povo. Vamos relembrar: Reino do Sul, povo de Judá, descendentes de Davi, foram levados a cativeiro para a Babilônia. E aí, né, como é bom ser casada com um pastor, eu fico ali perguntando para ele. E eu falei, mas que interessante, né? Quando eu estava escrevendo crônicas, Daniel, então, ou estava acontecendo junto com isso, ou já tinha sido escrito, né? E aí eu vou aprendendo, né? Que se foi de fato mesmo Esdras quem escreveu, ele, claro, já tinha outros escritos. Nós já tínhamos o Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que nós falamos, né? E aí a gente tem depois 1 Samuel e 2 Samuel, que não sabemos quem escreveu, e 1 Reis e 2 Reis, que não sabemos quem escreveu. Mas aí, depois disso, né, depois de Deuteronômio, a gente tem Josué, que estudamos, escrito por Josué, Juízes, Ruth, e aí entramos naquilo que já aprendemos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. E agora a gente está então aqui vendo as crônicas. Mas existiam outras coisas acontecendo, inclusive Crônicas fala deste período de cativeiro. E até na aula passada eu lembrei, falei, lembra de Daniel, lembra dos jovens, né, que estavam cativos na Babilônia, tinham vindo aqui
de Judá, dessas guerras e de tudo isso. E aí, às vezes eu fico pensando mesmo, meu Deus, quanta coisa, quanta guerra, é, quantas corrupção, né, dos políticos e tal. E aí a gente até conversou assim, você tá vendo alguma coisa assim que você já viu antes em relação briga por poder, briga por terra, briga por dinheiro? E aí a gente fala, não, né, nada mudou, os políticos eles são assim mesmo, né? Mas e o povo, né? O povo também, né? Será que a gente mudou? E aí, a sentença de crônicas que a gente conversa aqui é assim: quando você é fiel a Deus, você tem recompensas, você recebe as recompensas de Deus. Mas quando você é infiel, você vai ter consequências. Consequências ruins, né? E aí, imagina esse povo lá no cativeiro, sem identidade. Eles não levaram nada, eles foram para lá e aí foram receber a identidade do povo babilônico. Mas Deus, que ama esse povo, que fez uma promessa a ele. Ele começa, através de relatos que estamos vendo aqui em crônicas, né, relembrar tudo aquilo que havia acontecido no passado. O autor, né, o escritor de crônicas, que é alguém muito inteligente, que pesquisa livros para escrever tudo isso, e que também escuta as histórias vividas ali no cativeiro, ele traz pra gente um rei Davi, ele não traz as mazelas do rei Davi, né? As questões de Betseba, do filho de Davi, ele não traz, mas ele traz, ele dá ênfase, e aí eu coloquei aqui em três grandes eventos que aconteceram com Davi, né? O primeiro deles, um grande evento, é o transporte da Arca da Aliança. Eu vou deixar pra gente falar daqui a pouco, quando eu estiver finalizando a questão da Arca da Aliança. O segundo evento é a fundação de uma dinastia real, ou seja, dinastia que vem de reis, né? Começa por Saul, como eu falei, passa muito rapidamente, e aí sim a gente entra na dinastia real de Davi, o rei, o segundo rei de Israel. Então vai dar ênfase a isso, tudo aquilo que ele fez, todos os atos dele, mas ele dá ali uma pincelada que traz as coisas boas, para que esse povo traga para a memória aquilo que pode trazer esperança para eles. Eu vejo a mão de Deus nisso, então ele vai ali relatando todas as coisas para aquele povo que está ali, né, em cativeiro, exilado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sair do país, né? É legal, eu já tive, e aí quem já teve sabe, a gente chega lá, tudo muito novo, a comida, os hábitos, você num primeiro momento gosta, né? Alguns até se apaixonam e querem ficar. Mas assim, no meu caso, eu queria voltar. Nossa, eu não via a hora de voltar, eu queria ouvir as pessoas falando o meu idioma, as nossas comidas, coisas assim. Agora, você pode imaginar se você fosse obrigado a ir para um lugar onde você tivesse que se adaptar a tudo isso e adorar outros deuses, e tudo isso fruto de uma desobediência, né? Então, a gente vê algumas leituras, tem algumas leituras, né? Inclusive de Salmos, que diz assim: Ah, quando nós pegávamos as nossas harpas para tocar, nos assentávamos e chorávamos, lembrando lá de trás, né? E aí eu fico pensando, né? Isso existe até aqui mesmo, por exemplo. Uma das coisas que a minha mãe fala bastante assim, ela não gosta do frio, né? Então quando tá muito frio aqui, ela já quer, ela fala, se eu pudesse ir lá pro Piauí, que é o calor, né? Então eu fico pensando assim, como esse povo desanimou, como esse povo se entristeceu, e Deus que é soberano, maravilhoso, inspira e traz todas as coisas que aconteceram no passado, né? E aí tem uma frase que diz assim, que o presente nada mais é do que a continuação do passado, né? E aí esse povo começa a ouvir essas histórias, em crônicas começa a se relatar tudo isso, tudo que aconteceu com Davi, e o terceiro grande evento são os preparativos para a construção do templo. E como está muito fresco na nossa memória, porque a gente conversou, né, sobre como Salomão construiu o templo, os acordos que ele fez, tudo que ele trouxe de lindo, de maravilhoso, como que Deus se manifestou nesse templo. E aí eu li agora para vocês a destruição desse templo. Então Crônicas começa a dizer da reconstrução desse templo, né? E aí templo tem a ver com adoração. A gente conversava aqui em casa assim que depois que tudo vai passar e quando a gente entrar lá no Novo Testamento, né, alguém vai perguntar para Deus onde que
a gente deve adorar a Deus, né? E aí perguntam para Jesus e Jesus diz para ele, olha, o templo somos nós, os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós vamos caminhar em direção a isso, mas tudo isso aqui tem uma simbologia, tem um sentido, né? E aí Crônicas vai falar, vai dar ênfase nessa construção do templo. E em Segunda Crônicas a gente vai falar bastante de Salomão, que nós acabamos de falar, por isso a gente não vai entrar nos capítulos. E vamos falar do reino de Judá. O reino de Israel fica para trás, ficou lá, cativeiro lá pelos assírios, né? Fica lá em cativeiro na Síria, não há relato, mas o relato continua aqui no Reino do Sul, Reino de Judá, e aí relembrando todas essas coisas, nós vamos ler, por isso que eu estou pedindo para que você, desafiando você a ler pelo menos 1 hora por dia desse livro, né? E aí a gente vê novamente Deus presente na história de Israel e a gente vê essa questão da fidelidade e da infidelidade, né, da gente caminhar com Deus e da gente obedecê-lo, fazer a sua vontade e de não fazer a vontade de Deus. Na verdade, o povo de Israel, ele é chamado para caminhar, assim como nós somos chamados para propagar a palavra de Deus, é, não só por Deus, mas junto com Deus. E isso que é bonito ver, porque em momento algum Deus desampara este povo, né? E aí, como a gente já está caminhando aqui, está faltando só 4 minutos para a gente terminar, passa rápido, vai passar muito rápido. Eu queria falar um pouquinho desse grande primeiro evento, que é o transporte da Arca da Aliança. A Arca tinha para o povo de Deus o significado, o simbolismo da presença de Deus na vida desse povo, né? Desde a época em que eles saem do Egito e caminham pelo deserto. E aí a gente vai ouvir todo o relato, né, desse transporte da arca, e depois a gente vai ouvir também que ela foi levada para o templo, que foi construído, né? E aí eu queria muito trazer para nós aqui, né, e para a gente poder terminar essas nossas palavras aqui, dizendo o seguinte, né, que quando você estiver lendo o relato do retorno da arca para Jerusalém, aí eu queria que você considerasse diversos aspectos da sua vida. Ou seja, a gente vai começar a ouvir a arca voltando para Jerusalém, que é a presença de Deus. E aí eu queria que você considerasse diversos aspectos da sua vida. Na sua família, aspectos do seu trabalho, aspectos das suas amizades, da sua casa, da sua vida espiritual, do seu lazer, dos seus passatempos, das suas finanças e todas as outras coisas que dizem respeito a você e a sua família. E aí eu quero orar por você e quero que você ore por mim, para que Deus possa aumentar cada vez mais a presença dele em cada um desses aspectos da nossa vida. Que a gente possa, assim como Davi, transportar a Arca da Aliança, e eu estou fazendo aqui, né, trazendo para você esse evento importante que fala da presença de Deus para todos os aspectos da nossa vida. Porque certamente que se Deus está conosco e se nós nos importamos com isso, com a companhia dele, em agradá-lo, em ser fiel a ele, em todos os aspectos da nossa vida, ele está disposto a nos ajudar a fazer isso com fidelidade, de uma forma que o agrade. E aí eu queria trazer essa aplicação para a nossa vida hoje, né? Desse grande aspecto que 1 Crônicas traz para nós, desse grande evento que é o transporte da Arca da Aliança. Falamos aqui dos preparativos para a construção do templo e da dinastia de reis, né? Que vai aparecer para nós em Crônicas. Mas eu queria destacar isso, a presença de Deus na sua vida e em todos os aspectos da nossa vida, né? Queria desafiar você a ler, dedicar 1 hora da leitura. Eu acho que a história que a gente está falando aqui, ela é atrativa. Eu procuro às vezes trazer, por exemplo, a gente vê aí hoje o brasileiro, os jovens, adultos, as pessoas mais velhas, às vezes elas ficam fascinadas por séries de TV. Eu mesma gosto muito de séries de TV. E aí a gente começa
a ligar nomes às pessoas. Eu assisti uma série assim muito cheia de personagens e às vezes eu até anotava o nome desses personagens para eu saber quem era quem para eu poder entender a série, né? E aí acho que na nossa lição é trazido um desafio bem bacana assim, ó. Pergunta para os alunos o nome de todos os reis que nós estudamos, né, do reino de Israel, do reino do norte e do reino do sul. Fala para ele falar agora. Gente, muito difícil, né? São muitos reis que estão relacionados às histórias, mas a gente aí destaca alguns reis, a gente começa a lembrar, não, teve Acabe que morreu porque com os profetas de Baal, Elias, o grande profeta, foi lá e desafiou, e aí a gente lembra do rei Acabe, né? A gente lembra de Jezabel, a gente lembra de Ezequias, que pediu no reino de Judá, um rei, né, do reino de Judá, que pediu para que Deus acrescentasse mais vida para ele. A gente consegue lembrar algumas coisas assim, mas a gente às vezes não dá tanta importância para outras coisas. Não estou dizendo para você decorar o nome dos reis, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente pode ler com outros olhos, né? É uma pena que a gente não consegue tornar isso num filme, né? Porque eu acho que seria tão bacana. Eu fico pensando nessas coisas, fico aí nessa coisa aí. Mas eu acho que o mais importante que os nomes, etc e tal, é a gente entender as lições contidas aqui, né? E mesmo num livro que tem 9 capítulos dedicados a nomes e a genealogias, a gente consegue tirar muita aplicação para a vida, né? Muita coisa para a nossa vida. Então eu desejo que você, durante a semana, dedique um tempo à palavra de Deus. A gente pode estar aqui sintonizado no mesmo ritmo aqui na história que a gente está falando, da palavra de Deus. Eu espero ter assim, te ajudado com essas sínteses, né? Como faremos também na semana que vem. Como eu disse, a gente não vai ler nada que a gente não entenda que seja necessário. E você vai fazer a leitura na tua casa, assim como eu, como cada um de nós vai ler aqui alguns capítulos e a gente vai se situando e vai lembrando, olha mesmo, aqui está falando de Davi levando a arca, olha, aqui está falando de Davi como pai de Salomão. E aí a gente vai caminhando nisso, a gente vai tirando essas aplicações para a nossa vida diária e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento da palavra e, acima de tudo, na aplicação dessa palavra para a nossa vida, que é o que faz toda a diferença, né? E se a gente pudesse aqui dar uma sentença para o livro de 1 Crônica, seria: a fidelidade a Deus resulta em recompensa da parte dele. E a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida diária. É essa sentença que eu queria trazer para você. Tô tentando ver se eu coloco aquela música que a gente estava ouvindo, aquele louvor que a gente estava ouvindo no começo aqui, para a gente poder terminar. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma mesa com o necessário para te alimentar e que logo mais à noite a gente possa estar juntos no culto. É o nosso culto de ceia, você deve ter se inscrito e que seja um domingo maravilhoso para você. Obrigada pela sua paciência, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo tempo que você ficou aqui junto comigo e vamos louvar esse grande Deus que, além de ter nos escolhido e mandado o seu Filho para nos salvar, ele ainda nos ensina. Ele teve a preocupação de deixar a sua palavra para que a gente possa cada dia mais estar pertinho dele. Ele tem nos dado muito, né? Como diz a música, dai-me mais, Senhor. Ele tem muito para nos dar e que a gente possa propagar, né? Esse amor, propagar esse intuito maravilhoso que é de que o ser humano seja salvo, porque o Senhor não desiste de nós, nem um minuto sequer, e Ele quer que todos nós sejamos salvos. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que isso, e é por isso que hoje de manhã eu acordei cantando essa música assim: é meu maior prazer te adorar, Senhor. Que seja nosso prazer sempre adorar ao Senhor, né? Acho que não há maior prazer. Quando a gente começa a adorar a Deus, na beleza da sua santidade, a gente parece que renova as forças e pega aí um combustível para prosseguir. Que seja assim para você, como eu amanheci esta assim cantando, que o meu maior prazer
adorar ao Senhor, que seja para todos nós, né? Adorar ao Senhor e estar aos pés dele. Não tem melhor lugar, não é verdade? Um beijo bem grandão pra você. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Cláudia, bom dia. Bom dia a todos que me deram aqui, já tinha passado. Levanta as minhas mãos, que maravilhoso, né? Entrar na presença de Deus e nos rendermos da cabeça até os pés, é maravilhoso, né? Uma bênção, né, queridos? Que Deus abençoe todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus, e que a gente possa estar juntos outras vezes. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, a palavra que o Senhor deixou para que o teu Espírito Santo nos iluminasse e trouxesse, Senhor, à luz do nosso entendimento tudo aquilo que o Senhor queria nos revelar, tudo aquilo que o Senhor queria fazer com que aprendêssemos, que a tua palavra que se renova a cada manhã seja uma verdade absoluta em nossas vidas e que possamos prosseguir como igreja tua, que marcha, Senhor, contra as hostes do inferno, rumo às mansões celestiais. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança, Senhor. Por isso te louvamos. Dá a todo o teu povo um domingo abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.